Boa noite. Meu nome é Felipe Mion, esse é o canal Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. No Crime e Comédia, a gente fala de true crime, mas a gente tenta fazer isso de uma forma mais leve possível. Então, se você gosta de true crime, mas odeia ter pesadelo, eu sugiro que você se inscreva nesse canal, porque eu tô aqui pra você. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o estranho desaparecimento de uma mulher chamada Jenna Van Gelderen. Ah, agora eu falei certinho. A Jenna... Mas é Jenna. Tá bom, Jenna. Pra eu não falar Gema daqui a pouco. Foda. A Jenna nasceu em 2 de dezembro de 1991. Ela era a filha mais nova do casal Leon Van Gelderen e Rosiane Glick. Glick? Ok. E tinha um irmão mais velho chamado Will Gelderen. A família dela era judaica e eles moravam em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. A Jenna era descrita como muito amorosa, carinhosa, leal, gentil, brilhante, engraçada, e ela tinha um grande amor por animais. Mas desde muito cedo ela tinha problemas para entender as coisas e por conta disso ela acabava fazendo diversas perguntas o tempo todo, o que fez com que ela sofresse bullying na escola devido a essa, aspas, dificuldade de aprendizado. Inicialmente a família achou que isso seria sequelas por ela ter nascido prematura. Lembra que a Jenna nasceu nos anos 90. Porém, mais tarde, ela foi propriamente diagnosticada como no espectro do autismo, e aqui vale uma observação rápida, porém relevante. Por causa dessa, aspas, dificuldade de aprendizado, do bullying e da dificuldade em ter interações sociais, a Jenna tentava agradar a todo mundo. Potencialmente poderia se tornar um amigo, certo? Segundo o Leon, o pai da Jenna, ela recebeu esse nome para homenagear uma irmã dele chamada Geneta. Gente do céu, quero mudar o nome de todo mundo. A tia, a Janeta, tinha sido uma enfermeira que foi capturada pelas autoridades nazistas e levada ao campo de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Após algumas pesquisas feitas pela própria Jenna durante a sua infância, ela descobriu que essa tia teria passado um tempo no mesmo local que a Anne Frank. Segundo a pesquisa da Jenna, a tia teria sobrevivido ao campo de concentração, fugindo em janeiro de 1945, mas também teria falecido em maio daquele mesmo ano. A Jenna se formou em 2010 no ensino médio e iniciou faculdade no próprio estado da Geórgia, onde ela cresceu, na cidade de Lawrenceville. E em 2016, ela se formou como técnica de administração de escritórios. No mesmo ano, 2016, foi quando a Jenna foi diagnosticada com um alto grau de autismo e, segundo os médicos, esse seria o motivo dela ter a tal, aspas, dificuldade de aprendizado, fecha aspas. Outras características apontadas pelos médicos e familiares relacionados ao fato da Jenna ser neurodivergente é que a Jenna tinha uma rotina que ela seguia todos os dias de maneira cartesiana, além de ter dificuldades em manter uma conexão com as pessoas, sendo muito ingênua e não percebendo, segundo o relato dos próprios pais dela, as, aspas, reais intenções dessas pessoas. Boca seca. Por diversas vezes, os pais da Jenna afirmam terem percebido que alguns dos seus, aspas, amigos, fecha aspas, se aproveitavam da personalidade da filha e acabavam abusando da amizade de alguma maneira. Um exemplo importante porque pode ser até mesmo uma pista no meio desse quebra-cabeça, foi que em meados de fevereiro de 2017, a Jenna foi demitida do seu trabalho em uma loja de animais de estimação, na qual ela já trabalhava há mais de 4 anos, por ter furtado o valor de $3 mil da empresa. Mas ela não furtou o dinheiro para si mesma, e sim para outras pessoas que trabalhavam com ela. Lembra daquela coisa de, aspas, tentar agradar qualquer pessoa que potencialmente poderia ser um, aspas, amigo, fecha aspas, que eu mencionei mais cedo? Nessa situação da empresa, a família afirma que a Jenna havia sido coagida por seus amigos e colegas de trabalho, simplesmente por não entender a gravidade da situação que ela praticou. A família também afirma que não havia motivos para ela roubar, porque ela tinha todas as suas necessidades supridas, ela tinha uma casa, comida, conforto, e eles nunca viram esse dinheiro ser gasto por ela com alguma coisa, indicando que, de fato, ela teria entregado esse dinheiro para alguém.
Cabe um OAB aí embaixo? Nesse caso do furto na empresa, a Jenna não foi processada, pois a família conseguiu resolver isso fora dos tribunais, em um acordo amigável com a empresa em que a Jenna trabalhou. Acabou o OAB. Você entendeu o porquê da piada, né? Cabe um OAB aí embaixo? A Bruna entendeu que ela é mulher. Cabe um OAB aí embaixo? Fazendo alusão a absorvente. Era a piada que eu escrevi porque eu lembrei que o professor fazia isso. Em abril de 2017, a Jenna se mudou da casa dos pais dela e foi morar em um quarto com um amigo, né? Com um amigo. Vou colocar entre aspas, eu já digo por quê. Porque a relação com os pais dela, que eram super protetores, foi sendo deteriorada. A Jenna sentia que por conta das suas limitações, eles acabavam, né? Os pais acabavam controlando muito a vida dela, que todos os, aspas, amigos, fecha aspas, que ela encontrava desde pequena nunca eram bons o suficientes para os pais dela e que faltava confiança. Além disso, apesar que, né, depois daquele negócio do furto de $3.000, eu também não teria muita confiança, não. Enfim, tá. Além disso, a Jenna também descobriu que os pais dela estavam rastreando os movimentos da filha através do celular que eles haviam dado para ela. Por causa disso, ela comprou um outro celular cujo número os pais não tinham acesso e eles nem sabiam que tinha esse celular aí. Também por causa dessa vontade de independência dos pais, quando a Jenna se mudou, ela se negou a contar para os pais dela qual era o endereço de onde ela iria morar. Nesse período, ela se sustentava fazendo alguns trabalhos como babá e também começou a sair com mais frequência durante a noite com os amigos dela, né? Amigos que, adivinha, os pais da garota não confiavam e achavam que eram todos má companhia para ela. No dia 18 de agosto de 2017, os pais da Jenna tinham tirado alguns dias de férias e pediram para que a Jenna ficasse em casa, na casa deles, localizada num bairro chamado Drake Hills, em Atlanta, cuidando do gato da família, que já tinha 21 anos de idade e estava muito doente e não podia ficar sem cuidados. Nesse ponto, o Will, o irmão da Jenna, já tinha se casado, morava próximo, mas trabalhava e não podia ficar em casa, na casa dos pais dele, durante todo o período necessário para cuidar do gato. Mas isso não era um problema para Jenna, porque, segundo o relato dos pais dela, ela era extremamente ligada afetivamente a esse gato da família. Na manhã do dia 19 de agosto, por volta das 10 horas da manhã, o Will, o irmão, passou na casa dos pais para ajudar a cuidar do gato. Ele chamou a Jenna, mas ela não respondeu. As portas da casa estavam trancadas e o carro da Jenna não estava na garagem. A casa estava um pouco desarrumada, mas nada fora do comum. A TV e as luzes estavam acesas, mas o Will notou que a gata não tinha sido alimentada e isso ele achou estranho. Lembra que a Jenna, assim como muitas pessoas no espectro do autismo, era extremamente cartesiana com rotinas? Isso foi um motivo que levou o irmão dela a ficar preocupado. O irmão da Jenna, então, tentou por diversas vezes ligar para o celular da irmã, mas ela não atendeu. Como não havia nada que indicasse que algo efetivamente errado... Tô cuspindo na plateia. Como não havia nada que indicasse que algo efetivamente errado tinha acontecido, ele deu remédio e comida para o gato e foi trabalhar. Porém, por via das dúvidas, ao longo do dia, ele tentou por diversas vezes entrar em contato com a Jenna. No final do dia, uma enfermeira veterinária que estava indo todo dia até a casa para dar a medicação do gato, chegou na residência, mas ninguém atendeu a porta. Então ela ligou pro Will, que foi até lá abrir a porta para ela. E foi aí que o Will falou, tipo, merda. Tipo, alguma coisa real aconteceu, né? O Will, então, ligou pros pais dele e da Jenna e disse que achava que algo estava errado, pois não havia sinais de que a Jenna havia estado na casa há pelo menos 24 horas. A família, então, acionou a polícia e relatou o desaparecimento da Jenna Gelderen, que tinha apenas 25 anos de idade. Os investigadores foram à casa da família para averiguar o acontecimento no dia seguinte, dia 20 de agosto, e fizeram uma breve entrevista com o Will, e só então que o Will, nessa entrevista, notou que uma tapeçaria egípcia que ficava exposta em um quadro na sala também tinha desaparecido. Mesmo a casa estando um pouco bagunçada, esse era um item importante que estava faltando na casa. Por mais que o tapete não tivesse
grande valor, apesar que eu imagino que tivesse, sim, grande valor, tapeçaria egípcia. Beleza. Ele tinha, com certeza, um grande valor sentimental para a família, porque era um bem que tinha sido trazido pela avó da Jenna ao fugir do Holocausto. Mais preocupante ainda era que a tapeçaria estava emoldurada em um quadro de 52 por 25 centímetros e o vidro da moldura estava quebrado. Nesse ponto, eu me pergunto o quão bagunçado estava a casa pro Will só perceber isso durante a entrevista investigativa do dia seguinte. Mas sou eu aqui pensando alto, não acho que ele esteja envolvido, quer dizer, não sei, enfim. Depois que o vidro foi quebrado e a tapeçaria foi retirada dele, seja lá quem tenha feito isso, pendurou o quadro vazio de volta na parede. De acordo com a família, eram necessárias ao menos 2 pessoas para fazer esse trabalho, pois o quadro em si era muito pesado para ser alçado naquela altura por uma única pessoa. No curso das investigações, os policiais conseguiram rastrear o telefone da Jenna e as torres mostravam que ela havia saído da casa dos pais dela por volta das 22h30 do dia 18, numa sexta-feira. Ela teria feito várias paradas em toda a área de Atlanta. Depois, ela teria voltado para a casa dos pais dela entre a 1h30 da manhã e 2h da manhã do dia 19, dia do desaparecimento dela. De acordo com o rastreio das redes sociais da Jenna, que foi feito rapidamente porque ela compartilhava as senhas dela com o irmão dela, foi determinado que no dia do desaparecimento havia uma pessoa junto com a Jenna quando ela voltou para casa, mas a polícia não deixou claro se conseguiu identificar quem era essa pessoa e se sim, não informaram se entrevistaram essa pessoa. Eu acredito que eles saibam e acredito que entrevistaram a pessoa, porque eu cheguei a ver uma entrevista de um investigador dizendo que eles tinham suspeitos, mas que ele não queria dar nomes a esses suspeitos. Após a Jenna chegar na casa dos pais dela por volta das 2h da manhã e supostamente acompanhada, ela teria enviado uma mensagem para uma amiga na Carolina do Sul, eu falo do Norte, dizendo que estava, aspas, deitada, fecha aspas. Mais tarde, essa mesma amiga teria afirmado que não parecia uma mensagem de texto enviado pela Jenna por causa da forma de escrever. A Jenna também tinha um namorado, detalhe que esqueci de mencionar até então. E durante a investigação preliminar foi descoberto que um dia antes do desaparecimento da Jenna, os dois haviam terminado. Suspicious. O ex-namorado da Jenna alegou que a Jenna era viciada em drogas e também teria se envolvido com prostituição. Vocês que querendo queimar a menina. Pra deixar claro, galera, essas alegações nunca foram comprovadas por ninguém. Só por esse cara que levou o pé na puta. Ops. A polícia também entrevistou diversas vezes a todas as pessoas que teriam visto a Jenna no dia 18. Uma delas teria mudado as versões da história algumas vezes, mas ela, assim como outras pessoas de interesse, não teve seu nome divulgado e também não foi informado até que ponto a polícia chegou a investigar essa pessoa. Tipo, no vídeo que eu vi, foi acho que produzido pela família da Jenna. Nem os pais não querem mencionar suspeitos, não mencionam o nome, acho que com medo de ser processado. Depois de alguns dias, a polícia conseguiu rastrear onde seria a casa do amigo onde a Jenna estaria morando, porque ninguém na família sabia onde ela morava, lembra? O amigo de apartamento da Jenna informou na entrevista investigativa que só havia sido pago o aluguel até o mês de agosto e que já estava prestes a jogar os pertences dela fora caso não recebesse pagamento de setembro. Essa atitude desse colega de apartamento foi considerada estranha. Suspicious. Se considerarmos que ele foi descrito inicialmente como um amigo da Jenna. Mas, na minha opinião, é possível que a impressão de que ele era amigo estivesse equivocada, que ele fosse apenas um colega que dividia custos de moradia com outra pessoa. Eu não consideraria isso muito suspeito, mas a gente ainda não terminou de falar desse cara, não. Ai. Eu já tenho 200 sobrinhos, eu não vou comprar brinquedo pra mais nenhum. Jamais. Tá. A polícia, então, recolheu os pertences da Jenna no apartamento que ela dividia com esse cara, e entregou aos pais dela esses pertences, e foi quando os pais notaram que alguns itens, como roupa de cama e travesseiros, estavam faltando, ou estariam faltando.
O colega de quarto então informou que a Jenna não tinha cama e nem colchão, que ela dormia no chão, sem travesseiros ou cobertores. Tipo, muito suspeito. Além disso, esse colega de quarto supostamente teria impedido que os investigadores realizassem mais buscas nos locais, né, no local, sem mandado judicial. A polícia descobriu que a Jenna tinha aquele segundo celular, finalmente, né, que até então era desconhecido até pela família. O PIN desse celular havia se conectado a uma torre em Fairburn, a cerca de 50 quilômetros ao sul da casa dos pais da Jenna. Na mesma época, ou seja, no mesmo momento desse PIN, na mesma época, o carro da Jenna foi visto pelas câmeras de segurança e identificado pela placa por meio de um radar em Atlanta. Os investigadores determinaram por meio dessas pistas que o telefone e o carro e esse segundo telefone celular não estavam no mesmo lugar. Tipo, digamos que a Jenna tivesse fugido. Ela teria fugido com o carro e com esse segundo telefone. Ou teria fugido com o carro e deixado o telefone em casa. Fica meio difícil imaginar que ela teria, tipo, pensado numa fuga complexa, ainda mais para as condições dela de espectro de autismo grave, que ela pensaria em deliberadamente utilizar o celular no local ao mesmo tempo em que o carro dela pudesse ser determinado como estando em outro local, certo? Tipo, enfim, estranho. No local onde o último PIN do celular da Jenna foi captado, tinha um aterro sanitário próximo, além de centenas de quilômetros quadrados de mata. A polícia fez diversas buscas no local e em torno da região, mas nada foi encontrado. Segundo uma entrevista de um investigador, aquele seria o local perfeito para se desfazer de um corpo. Ele disse isso porque, de fato, aquele local já havia sido local de desova de corpo em outro caso não relacionado a esse. 2 semanas depois do desaparecimento, no dia 5 de setembro de 2017, o carro foi encontrado estacionado ao longo da Defoe Place Road, no noroeste de Atlanta, a cerca de 12 quilômetros da casa dos pais da Jenna. O carro estava destrancado e estava coberto de folhas e sujeira, indicando que ele já estava ali há algum tempo. O carro também estava sem gasolina, diversos objetos estavam espalhados no interior dele também. A bolsa, a mala, os pertences pessoais da Jenna foram encontrados dentro do carro, menos os 2 celulares que ela tinha. O banco do motorista do carro havia sido empurrado e reclinado, demonstrando que possivelmente alguém mais alto que a Jenna havia dirigido aquele carro. Não fica muito claro por quê, mas a polícia não realizou perícia no carro. Eles só devolveram da maneira que eles encontraram o carro para a família. Tipo assim, erro total, né? Por causa dessa aparente imperícia, aparente não, né? Por causa dessa imperícia da polícia, a própria família vasculhou então um veículo e eles encontraram um par de sapatos que não pertenciam a Jenna dentro do automóvel, além de um carregador de celular que não era compatível com as marcas de nenhum dos 2 celulares que ela tinha. Somente vários meses depois é que a polícia levou o carro para uma perícia, tipo, too little too late, bitch. Né? Por conta de pressão feita aí pela família da Jenna. Mas, de fato, too little too fucking late. Durante as investigações, os policiais informaram a família que a Jenna estava fazendo pagamentos a alguém através do Western Union desde 2015. Western Union é uma empresa de transferência de dinheiro e câmbio usada tanto para receber quanto para enviar dinheiro de vários países para o exterior. E que as transferências para essa conta foram interrompidas apenas alguns meses antes do desaparecimento da Jenna. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu identificar a conta e nem a quem essa conta pertencia. Sem pistas, o caso se tornou um cold case. Em 2018, após o primeiro ano do desaparecimento da Jenna, o pai dela, o Leon, disse ao Atlanta Journal-Constitution, aspas, o detetive diz que pegou os pertences da Jenna em seu apartamento, mas não havia colchão, lençóis, travesseiros ou roupas de cama, o que nós sabemos que não eram características da Jenna, mas eles julgaram não ser o suficiente para obter mandado de busca e apreensão. Agora, depois de um ano inteiro, não temos nenhuma evolução no caso. Fecha aspas. Em 2019, o escritório de investigação da Geórgia se juntou à investigação
e a família da Jenna os pressionou para conseguir algum andamento. Eles chegaram a fazer uma nova perícia no carro da Jenna, mas novamente as informações concluídas dessa pesquisa nunca foram divulgadas ao público. A conta bancária da Jenna nunca mais foi usada, as redes sociais nunca mais foram acessadas e seus 2 telefones também não voltaram a ser religados após o seu desaparecimento. O Will, o irmão mais velho da Jenna, conseguiu acessar os registros telefônicos da conta de mídia social da Jenna e descobriu, através de uma série de bate-papos no Google, que um indivíduo desconhecido havia falado com a Jenna naquela noite antes dela desaparecer. Essa pessoa teria pressionado a Jenna a deixar a casa dos seus pais e voltar para o seu apartamento. Ex-namorado, colega de quarto. No entanto, a família nunca foi capaz de determinar quem era a pessoa e, ao que tudo indica, a polícia também não chegou a descobrir quem seria essa pessoa nas redes sociais. Certos de que a Jenna havia sido assassinada, a família dela decidiu, em agosto de 2021, fazer uma petição solicitando que a Jenna fosse declarada morta, o que foi concedido. A família continua a pedir por informações que apresentem uma explicação para o que eles consideram como sendo o homicídio da filha deles, em troca de uma recompensa de $50 mil. A tapeçaria egípcia também nunca foi encontrada e não se sabe qual a ligação dela com o desaparecimento da Jenna. Um serviço para celebrar a memória da Jenna foi realizado na sinagoga Sharish Israel na noite de 29 de agosto de 2021. Essa foi a primeira vez que a família da Jenna lamentou formalmente a morte dela. Até hoje, o caso da Jenna ainda permanece em aberto, mas é considerado um cold case não. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem, especialmente se gostaram. Se vocês não gostaram, tem o botão que é para baixo. Pode se inscrever mesmo assim, que vai quem gosta do próximo. E aí compartilha com o inimigo. Tá bom? Beleza? Tchau.